Voltou para a tela grande, hein? Tudo certo na apresentação aí? Voltou para a tela grande? Vamos lá, então. Vamos começar. Ó. A gente está trabalhando aqui temas de direito administrativo. O edital, atualmente, o edital mais padrão que tem em relação a conteúdo, ou seja, um edital que dá de você estudar por ele para outros concursos, é o edital do Detran. O edital do Detran, o cargo de assistente administrativo do Detran, que é aquele cargo de nível médio, que só está pedindo português, raciocínio lógico, constitucional, administrativo e legislação de trânsito, esse cargo, esse conteúdo de direito administrativo está um conteúdo padrão, a média do que a FCC cobra nos seus concursos. Então, essa está sendo a nossa referência, o nosso ponto de partida em relação ao conteúdo para os demais editais que estão por vir. Então, quem está estudando para o CFO, não tem edital do CFO ainda, mas tem o edital do Detran como uma referência de conteúdo. Aquele é o edital médio, não de ensino médio. Médio no sentido de, se vier num concurso, vem um pouco a mais ou um pouco a menos. É a referência. Então, a gente tem concurso por vir aí, tem RURAP, né, que foi prometido o RURAP, tem o EAP, tá vindo aí, Detran, o que está acontecendo agora, né, prova em dezembro, ainda dá tempo de estudar de sobra, CFO, bombeiro, CFO, PM, prometendo muitas vagas, CFO está há mais de 10 anos sem ter concurso, então muitas vagas para o CFO, assim como muitas vagas também para soldado, né? Recentemente o governador homologou a lista de aprovados com 7.000 aprovados no cadastro de reserva. Então, num quadro ideal, uma situação ideal, assim, é possível que os 7.000, algum dia, dentro de 4 anos, sejam chamados. É possível, sim. Possível no sentido de possível legalmente. Agora, em questões financeiras, se isso vai acontecer de chamarem 7.000 aprovados no concurso da PM, aí já é outra situação, porque o Estado tem que ter uma saúde financeira para suportar uma chamada de 7.000 candidatos em 4 anos. A gente não sabe se o Estado vai ter essa saúde financeira para suportar, e também tem que ver como é que vai se comportar o quadro de pessoal da instituição. Né? Tem que saber quantos vai render cada turma dessa. Se for turma de 600, é capaz que na primeira chamada já chame 1.000. Se for turma de 600, a primeira chamada já leva 1.000 da lista. A segunda chamada, se for turma de 600, já leva mais 1.200. Porque quanto mais chamadas acontecem, mais desistências acontecem, mais reprovações no TAF acontecem. Então, se for turma de 600, essa lista vai longe. Chegar nos 7.000 é possível legalmente, não parece tão real do ponto de vista financeiro, tão alcançável do ponto de vista financeiro. Agora, uma opinião minha, quem fez PM lá e está dentro dos 2.000 primeiros, certamente será chamado. Os 2.000 primeiros certamente serão chamados. O CFO não vai ser diferente, o CFO está mais de 10 anos sem ter concurso. Quem quiser focar no CFO é uma boa, porque o CFO são turmas de 50, 30, 60, que são mandados para a academia, e o CFO vai mandar pelo menos 4 turmas, com certeza pelo menos 4 turmas de 50. 4 turmas de 50, a lista vai até o 400. Então, em 4 anos, quem ficar em 400 tem grande chance de ser chamado para o CFO. E um concurso que quem ficar até o 400 é chamado para oficial, que vai até coronel na carreira, a pessoa 400 vagas para chegar a coronel numa carreira de oficial, é muita vaga, é muita oportunidade, porque soldado é uma carreira, né, que vai até major. Quem entra como soldado vai até major. Mas quem entra como oficial vai ter coronel. Então, é outra história, é outro padrão de vida, outras responsabilidades, outras remunerações. O aluno oficial já entra ganhando mais de 9.000. O aluno oficial já entra ganhando mais de 9.000.
Quando chega a tenente, já está ganhando mais de 10. Enquanto que o soldado começa nessa casa dos 5 e alguma coisa, dependendo das escalas extras e tudo mais, pode chegar a 6 ou próximo de 7 mil. Se for pro BOP, consegue ganhar mais, né? Por exemplo. Tranquilo, então, feita essa análise aí do panorama de concurso público, tá? O EAP também vai chamar muito, né? O EAP só teve um concurso até hoje, tá defasado o quadro, então o EAP vai chamar muito também. Então, feita essa análise, a gente está indo para o nosso terceiro tema aqui. Tá? É muito bom se ligar nessas análises para saber o que está por vir, né? Às vezes a pessoa está estudando ali, mas não sabe muito bem, só sabe que está estudando. Aí ela pega uma análise dessa e pega a visão. Fala assim, pô, CFO, quem ficar em 400 tem chance de ser chamado ao longo de 4 anos, e vou focar no CFO. Aí naquele momento a pessoa muda, né, o rumo da vida dela ali para ser oficial. É uma ideia. Isso é oficial da PM, né? Oficial do Bombeiros, o bombeiro chama menos. Tá? Então, aqui nesse estudo a gente está no terceiro tema. O primeiro tema que a gente estudou foi responsabilidade do servidor, responsabilidade penal, responsabilidade civil, a responsabilidade administrativa. O segundo tema que a gente estudou foi princípios administrativos. E agora, como terceiro tema, a gente está estudando a organização da administração pública. Vamos falar de administração direta, administração indireta, desconcentração, descentralização, tutela, autotutela. São tópicos da organização administrativa. O próximo tema, que é o quarto tema, a gente vai falar de poderes administrativos, é o nosso próximo tema. Tá? Sendo que até a data da prova do Detran, para quem está estudando para o Detran, a gente vai ter passado todo o conteúdo do Detran aqui. A pessoa estudando uma vez por semana, ao vivo aqui com a gente, né? Fica gravado. E assistindo os vídeos durante a semana, a pessoa fecha essa prova tranquilamente. A prova da PM está aí para provar isso. Houve um recorde de alunos que conseguiram fechar a prova, porque quem assistiu todas as aulas, fez as oficinas, não teve nenhuma novidade na prova. Mesma coisa agora no Detran. Até a prova do Detran, a gente vai ter passado todo o conteúdo aqui. A pessoa fecha administrativo e já pega as técnicas para resolver constitucional, porque a cara do administrativo e do constitucional em relação à maneira de resolver a prova é a mesma. O conteúdo é diferente, é claro. Então vamos falar aqui de organização administrativa, nosso terceiro tema. Esse tema, organização administrativa, ele fala de administração direta, administração indireta, fala de desconcentração, fala de descentralização, fala de tutela, fala de autotutela. Na verdade, quase todos esses nomes que estão aqui em cima são sinônimos um do outro, né? São parecidos. Vamos diferenciar eles aí. Então, tá entendida essa nossa primeira análise aí? Essa nossa primeira análise, tá tranquila aí, pessoal? Então vamos começar, olha só. Desse tema, organização administrativa, o artigo mais importante, que mais cai em prova desse tema, é o artigo 37, inciso 19 da Constituição. O conselho é decorar o artigo. É, decorar, de tão repetido que ele é. Vira e mexe, ele aparece nas provas, só para você reconhecer ele. Ele é muito repetido mesmo. É ele que apresenta todo esse assunto que a gente vai estudar agora. É ele que apresenta o assunto. Então, o artigo 37, inciso 19 da Constituição, tem esse texto clássico das provas, repetidíssimo nas provas. Diz assim o texto: somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. Aí você tem que ler lá do início de novo.
E somente por lei específica também poderá ser autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação pública, cabendo a lei complementar, cabendo a uma lei complementar. Neste último caso, quem é o último caso? O último caso é o caso da fundação pública. Cabendo, no caso da fundação pública, a uma lei complementar definir as áreas de atuação da fundação pública. Então, ficou assim, ó, uma lei específica é ela que deve ser editada para criar uma autarquia. Mas, se for para criar ou instituir, está no mesmo. Se for para criar ou para instituir uma empresa pública, uma sociedade de economia mista ou uma fundação pública, a lei específica não é capaz de criar a empresa pública, a sociedade de economia mista e a fundação pública. Se for para instituir ou criar empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública, a lei específica também vai servir, mas ela já não vai criar. A lei específica vai autorizar a criação. É diferente. A autarquia, depois de editar a lei específica, de aprovar no Congresso e o presidente assinar, sancionar a lei, a autarquia já existe, ela já foi criada. Mas no caso de fundação pública, de sociedade de economia mista e de empresa pública, no caso desses três últimos aqui, a lei específica não cria. A lei específica só autoriza a criação. Isso quer dizer que uma empresa pública, para ser criada, ela precisa de uma lei específica para autorizar a instituição dela e precisa, depois dessa lei específica, que outros atos constitutivos sejam praticados para poder dizer só então que a empresa pública foi criada. Então, a autarquia ela é diferenciada, porque ela é a única que é criada diretamente com a lei específica. As outras três, que são sociedade de economia mista, empresa pública e fundação pública, ela é apenas autorizada a sua criação por uma lei específica. Depois dessa lei específica, para que exista a empresa pública, ainda é necessário, para que exista a sociedade de economia mista, ainda é necessário outros atos constitutivos. Por exemplo, o registro na junta competente dos atos constitutivos dessas empresas. Você cria uma empresa registrando os atos constitutivos na junta competente. Então, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, precisa de uma lei específica para autorizar a criação dela, mas ela não existe ainda. Vai ter que levar os atos constitutivos dessa empresa pública na junta competente, para só então registrar a criação dela efetivamente. Quando você quer criar uma empresa, você é um particular, você não tem que registrar os atos constitutivos dessa sua empresa lá na junta comercial aqui do Estado, na JUCAP? Pois é, a mesma coisa para a empresa pública e para a sociedade de economia mista. Existe uma junta comercial específica que você registra os atos constitutivos dessas empresas estatais, e elas passam a existir só depois desse registro. A lei específica não cria elas, só autoriza a criação. Então, olha só, em relação a esses quatro que eu acabei de citar, ó, autarquias, eu nem disse o que eles são. Eu só estou te dizendo como é que eles são criados por enquanto. Daqui a pouco eu vou te dizer o que eles são. Autarquias, fundações públicas. Essa primeira parte é a mais importante. Tanta coisa que se pergunta aí nas provas, no final, tudo gira em torno dessa primeira parte. Sociedades de economia mista, e fundações e empresas públicas. Eu quero saber de vocês aqui se vocês conseguiram enxergar a diferença da criação desses quatro: autarquias, fundações públicas, sociedades de economista e empresa pública. Eu nem te falei nem o que eles são ainda. Eu só te falei como eles são criados. Vocês conseguiram enxergar a diferença de criação entre eles?
a criação dos 4 envolve uma lei específica. Qual é a diferença? A diferença é que para a autarquia, a lei específica cria a autarquia. E para os outros 3, fundações, sociedade e empresas públicas, a lei específica apenas autoriza a criação, não cria, só autoriza. Vocês entenderam essa diferença aí da lei específica? Para que serve a lei específica quanto à criação de fundações públicas, sociedade econômica, empresa pública e autarquia? Vocês entenderam aí a importância da lei específica? O papel da lei específica em cada caso? Tá tranquilo aí, pessoal? É muito importante entender essa diferença aí. Porque como esse aqui é o artigo mais cobrado, o que tem de mais difícil para cobrar desse artigo é entender a diferença da criação desses 4. Daqui a pouco eu vou dizer o que é cada um desses 4. Mas o mais importante é saber a diferença de criação entre eles. Tá? Agora, vamos aqui para o artigo, que ele é muito importante, o inciso 19 do artigo 37, e vamos detalhar um pouco mais aí. Ó, somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição dos outros 3. O que é uma lei específica? Olha, lei específica é uma lei que trata de um tema só. Então, se for para criar uma autarquia, não pode pegar uma lei que trata de um assunto qualquer e dentro dessa lei aproveitar e criar uma autarquia. Não pode, porque a lei já não vai ser específica. Lei específica é uma lei editada que trata de um tema só. E esse tema seria a criação da autarquia, ou seria a autorização da instituição de empresa pública, sociedade de economia mista e fundação pública. Então, isso é uma lei específica. A lei específica nada mais é do que uma lei que trata de um tema só. Não tem nada de especial nisso daí. A fundação pública é diferenciada, hein? Porque a fundação pública, a lei específica autoriza a instituição da fundação pública e depois que a fundação pública é criada, vai ter que ser editada uma lei complementar pelo Congresso, né? Se for federal, é o Congresso que faz isso, para definir quais as áreas de atuação da fundação pública. Então, a fundação pública acaba sendo diferenciada também porque ela é a única que depende de 2 leis. A fundação pública depende da lei específica para autorizar a instituição dela e a fundação pública depende de uma lei complementar para definir a sua área de atuação. Então, a fundação pública acaba sendo diferenciada porque ela depende da lei específica para autorizar a instituição e depende da lei específica depende da lei complementar para definir sua área de atuação. Para definir se vai atuar na educação, na previdência, na saúde. É a lei específica que vai definir isso. Tá? Agora que a gente já falou da criação de autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresa pública, vamos falar mais sobre eles, sobre esses 4. Tá? Olha, já vou dar o spoiler e vou te dizer que esses 4 que eu acabei de apresentar para vocês, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresa pública, eles são muito importantes porque eles são uma maneira diferenciada da administração pública prestar serviços para a população. A administração pública pode prestar serviços para a população de maneira direta. Aí vai ser um serviço prestado diretamente pela União, pelos estados, pelo município, pelo Distrito Federal, através dos seus órgãos. Mas a administração pública também pode prestar serviços para a população de maneira indireta. Quando a administração for prestar serviços para a população de maneira indireta, a administração vai fazer o que está aqui no artigo 37. Vai criar uma autarquia e vai instituir fundação pública, sociedade de economia e empresa pública. É daí que vem a expressão administração indireta. É por isso que esses 4 que eu acabei de apresentar para vocês, autarquias, fundações, sociedade e empresa pública, esses 4, eles compõem a administração indireta brasileira. Por quê? Porque eles são os 4 que são criados toda vez que a administração pretende prestar serviços indiretamente para a população. Por isso que é a administração indireta, porque é um serviço prestado indiretamente para a população.
A União não vai estar prestando serviço diretamente. A União vai estar prestando serviço indiretamente, através de uma autarquia federal. O Estado não vai estar prestando serviço diretamente. O Estado vai estar prestando serviço indiretamente através de uma sociedade de economia mista. Então, esses quatro aqui, eles não formam a administração indireta à toa. Eles formam a administração indireta, esses quatro, porque eles são maneiras indiretas da União, do Estado, do município, do Distrito Federal prestarem serviços para a população. Tá? Então, o Estado do Amapá pode prestar serviço diretamente para a população através de suas secretarias, mas o Estado do Amapá pode prestar serviço indiretamente através de suas autarquias. Então, já dando spoiler aí, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista, empresas públicas, eles formam qual administração no Brasil, esses quatro? Eles formam a administração indireta. Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas formam a administração indireta brasileira. Então, a gente acabou de apresentar aqui, ó, um item daqui da organização administrativa. A gente acabou de apresentar a administração indireta. A administração indireta é formada pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas sociedades de economia mista e pelas empresas públicas. Eu já te falei também como é que eles são criados. Lembrando que eu já dei a dica preciosa de que o artigo 37, inciso 19, é o que mais cai em prova, simplesmente para você dizer lá na prova como é que são criadas as autarquias e como é que são criadas as fundações públicas, as sociedades de economia e empresa pública. É claro que também pode perguntar de você se você sabe que esses quatro que eu acabei de falar formam a administração indireta. Tá? Então, já que a gente está fazendo um trabalho bem consistente, esse tema aqui, pessoal, se não estudar de maneira consistente, entendendo cada passada do assunto, se você dá uma piscada assim e o professor já está em outra parte do assunto, já era. Já era. Você já perdeu, né, ali o fio da meada, já não consegue entender mais para onde esse assunto está indo, as coisas começam a não fazer sentido mais. Esse assunto aqui é um dos maiores quebra-cabeças que tem no direito administrativo. Quebra-cabeça por quê? Porque se perder uma peça, você já não consegue entender o resto. Você tem que ir colocando peça por peça na ordem no seu caderno para poder entender o todo. Se faltar uma peça, né, faltar ali um parafuso na engrenagem, você já não entende o todo. Então, cada passada dessa que eu estou fazendo aqui, é muito importante que você entenda, porque quando chegar no final da aula, você vai olhar para o assunto todo e dizer, pô, finalmente entendi isso aí. Talvez você não conseguisse entender antes, porque ali dava aquela distraída, né? Às vezes ali na aula sempre tem um momento de distração e tal, ou às vezes acabava estudando muito assunto ao mesmo tempo. Aqui a gente está dando só o passo necessário, a gente não está caminhando rápido. Tá? Então é muito importante dar um passo de cada vez aqui para não perder as peças do quebra-cabeça que está se montando aqui. Então eu vou fazer essa pergunta para vocês. Vocês conseguiram entender que esses quatro, autarquias, fundações, sociedade, empresas públicas, formam a administração indireta brasileira? E vocês conseguiram entender por que o nome é indireto? Está entendida essa passagem? Está entendido aí? Então vamos lá. Vamos dar o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo
é você entender a diferença de entidade e órgão público. Chegar lá no dia da prova, pode perguntar para você como é que cria uma autarquia? Pode. Você vai dizer que é através de uma lei específica que cria a autarquia. Pode perguntar para você qual administração a autarquia faz parte? Pode. Você vai dizer que é administração indireta. Perfeito. A próxima pergunta que pode fazer para você em relação a esses quatro, autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresa pública. A próxima pergunta que podem fazer para você em relação a esses quatro é se você sabe se eles são entidades ou se eles são órgãos públicos. Aí você vai ter que parar, nesse momento aqui comigo, e entender a diferença de uma entidade e de um órgão público. Porque se não parar para entender a diferença de entidade e órgão público, não adianta nada eu te dizer que esses quatro, autarquias, fundações públicas, sociedade, economista e empresa pública, são entidades. Eles são entidades, eles não são órgãos públicos. Mas não adianta nada eu te dizer isso e seguir no assunto. Eu te falei, é um passo de cada vez. Aí você entende com consistência o assunto. Nas próximas aulas você só revisa. E cada vez mais você vai ganhando corpo nessa preparação. Cada vez mais você vai entendendo os assuntos e passando a só revisar em determinado momento. Você está fechando as provas todo o tempo. De administrativo, de constitucional. Tem uma fala sobre aprendizado que diz assim, quanto é 1 mais 1? Aí a pessoa fala assim, 1 mais 1 é 2. Pô, beleza. Quanto é 10 elevado a 0? Pô, 10 elevado a 0? Pô, essa eu não sei. Tranquilo. Então, o que acontece? A pessoa fala assim, pô, 1 mais 1 é fácil. Dá 2. Aí o cara vem me dizer 10 elevado a 0. Pô, isso é difícil. Essa de expoente eu nunca entendi. Essa é difícil. E é aí que está a chave, pessoal. 1 mais 1 não é fácil. A diferença do 1 mais 1, que você responde que é 2, e do 10 elevado a 0, que você diz que não sabe quanto é que é, a diferença dos dois não é que um é fácil e que o outro é difícil. A diferença de um para outro é que o primeiro, você entendeu o assunto de verdade. Então você não esqueceu mais. No segundo, 10 elevado a 0, o professor de potência, professor de matemática, na aula de potenciação, ensinou lá para você que todo número elevado a 0, a resposta é 1. Não importa qual é o número, se for elevado a 0, dá 1. A diferença é que nessa aula aí, né, essa aula você já não entendeu tão bem. E se você já não entendeu tão bem o assunto automaticamente passa para esse grupo de difícil. Porque se é um cara que gosta de matemática que está aqui, eu pergunto quanto é 10 elevado a 0, ele ri. Ah, dá 1, pô. Não importa qual é o número elevado a 0, pode ser meu cachorro elevado a 0, vai dar 1. Ah, porque ele entendeu o assunto. Então, pessoal, o que acontece? Não tem dessa de assunto fácil e assunto difícil. Tem um assunto que você compreendeu, a lógica dele. Aí você responde sempre que alguém pergunta sobre esse assunto. E tem um assunto que você estudou, mas a maneira que ele foi explicado, ou as vezes que você tentou estudar ele, tentou estudar só uma vez ou só 2 vezes, não foram suficientes para você entender esse assunto. Aí, naturalmente, ele vai para o grupo dos difíceis. Tá? Então, a mesma coisa esse aqui. Muita gente fala que esse assunto aqui é difícil, mas tentou estudar uma vez ou 2, ou o assunto não foi bem explicado. E a partir do momento que a gente vem aqui, dá passo por passo, você entendendo como é que cria autarquia, você entendendo a diferença de entidade e órgão, você entendendo o que é administração indireta, esse assunto
Você passa a entender ele, porque foi colocado passo a passo, com calma. E ele já vai para o teu grupo de assuntos fáceis, porque você passou a entender isso. Tá? Então, é muito importante esse estudo com paciência. Hoje em dia é tudo muito dinâmico, né? O cara assiste uma aula de meia hora e já quer ser doutor naquele assunto. E se acha muito burro se não entendeu o assunto numa aula de meia hora. Claro que não foi suficiente para esgotar o assunto, nem para trazer um nível de entendimento suficiente. Mas a pessoa se acha, né, acha um tempo muito suficiente para se cobrar e dizer assim, eu sou burro, não entendi esse assunto. O que tu estudou? Eu estudei meia hora esse assunto, assisti um vídeo de meia hora, eu não entendi. Pô, não, é que você seja burro, é que o assunto foi explicado de forma insuficiente. Se alguém pegar e desenhar ali para ti, mostrar, pegar na tua mão, olha, é assim, vem daqui, vai para ali. Aí você entende, você vai perceber que não é burro e que o assunto é fácil, faltava só paciência. Só que hoje o mundo é muito dinâmico, né? A gente quer tudo muito rápido, né? Quer assistir a aula ali, entender, para depois assistir um Netflix, antes de dormir ainda. Vai ter que ter essa paciência, né? Tem que ter essa paciência para cada aula você poder extrair aquela informação suficiente dali, com calma, para numa segunda assistida você consolidar e numa terceira possibilidade aquele assunto já está no grupo dos fáceis, porque você deu um nível de atenção suficiente para entender aquilo. É assim que funciona. Beleza, pessoal? Guardem essa dica aí que eu dei para vocês. Não tem dessa de assunto difícil e fácil. Existe assunto mal explicado e bem explicado. Tem uma frase muito conhecida aí, que na internet, essa frase é atribuída ao Einstein, mas eu já pesquisei a fundo, né? Também, essa frase é da internet, eu pesquisei a fundo na internet, não tem lá grande relevância. Mas algumas fontes dizem que nunca foi comprovado que essa frase é do Einstein. Mas a frase diz o seguinte, algumas fontes da internet, né? A frase é a seguinte, diz assim, ó, eles atribuem ao Einstein essa frase, mas nunca foi provado. Diz assim, se você não consegue explicar algo de maneira simples, significa que você nunca entendeu sobre esse assunto. Porque se você entende sobre o assunto, né, você consegue explicar de uma maneira simples. A partir do momento que você não consegue explicar o assunto de uma maneira simples, é porque você nunca entendeu sobre aquilo. E passa por essa ideia, né? De achar fácil, achar difícil. Foi mal explicado, bem explicado. Quando é bem explicado, fica fácil. Quando é mal explicado, não entendeu e fica difícil, mano. Tranquilo? Então, guarde essas informações aí que eu passei agora e para de se cobrar, né? Do meia hora não entendeu o assunto, assim, eu sou burro, não sirvo para isso. Não, mano. Dá mais uma chance lá, mano. Pega uma outra fonte, dá mais atenção da próxima vez. Vai chegar ali um momento que você vai desvendar aquele assunto, entender, aí ele vai passar para o grupo dos fáceis. E ao longo do tempo, passando os assuntos para o grupo dos fáceis, porque você entendeu, é que você vai aumentando as notas, até ter várias aprovações e escolher qual é o cargo que você quer. Agora não dá de se cobrar em meia hora de estudo que você tenha entendido algo que outras pessoas já estudam há mais tempo. Tem que ter essa paciência de estudar mais vezes e dar mais atenção. Então vamos voltar aqui para o assunto. O nosso papel agora é saber a diferença entre entidade e órgão público. Pessoal, entidade é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica significa, tudo aqui é a mesma coisa. Entidade é uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica significa que tem personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria significa ser uma pessoa de direito. Tudo aqui é a mesma coisa. Entidade é uma pessoa jurídica quer dizer que tem personalidade jurídica própria. Personalidade jurídica própria significa que é uma pessoa de direito. Uma pessoa de direito
é toda pessoa que pode adquirir direitos e contrair deveres. Então, uma entidade, toda entidade, tem personalidade jurídica própria. Quer dizer que toda entidade é uma pessoa de direito. Isso quer dizer que toda entidade ela pode adquirir direitos e contrair deveres. E a partir do momento que uma entidade, por ser uma pessoa jurídica, por ter personalidade jurídica própria, por ser uma pessoa de direito, toda entidade, pelo fato de poder adquirir e contrair deveres, essa entidade responde por esses direitos e por esses deveres. Então, eu já estou te adiantando que a autarquia, fundações públicas, sociedade de economista e empresa pública não são órgãos públicos. São o quê? São entidades do tipo administrativos. Por que do tipo administrativos? Porque prestam serviços públicos. Entidades, porque têm personalidade jurídica própria, administrativas, porque prestam serviços públicos. Então, olha só, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia e empresa pública são entidades administrativas, quer dizer que elas têm personalidade jurídica própria. As autarquias, as fundações públicas, as sociedades de economia e empresa pública, quer dizer que elas têm personalidade jurídica própria, elas são pessoas jurídicas, elas são pessoas de direitos, elas podem adquirir e contrair deveres. E o principal, podem responder em juízo lá no judiciário por esses direitos e por esses deveres. Então, olha só, se você está diante de uma autarquia estadual, vamos pegar uma autarquia estadual aqui como exemplo, a UEAP. A UEAP é uma autarquia do estado do Amapá. Isso quer dizer que lá na Assembleia Legislativa do Amapá, foi ou não foi aprovada uma lei específica que criou a autarquia UEAP? Foi. Inclusive, o político que vive dizendo, né, que foi propositor dessa lei aí é o Edinho Duarte, né? Então, olha só, a autarquia UEAP não é um órgão do estado do Amapá, que nem a escola Tiradentes é um órgão do estado do Amapá, a escola CCA, a Secretaria de Educação é um órgão do estado do Amapá. A autarquia UEAP não é um órgão, é uma entidade. Isso quer dizer que a autarquia UEAP tem personalidade jurídica própria, a autarquia UEAP pode adquirir direitos e contrair deveres. E se essa autarquia UEAP, por ser uma entidade e ter personalidade jurídica própria, causa um dano a você, por exemplo, você é um aluno da UEAP e lá no âmbito da UEAP você teve um dano, você pode ingressar no judiciário para ter o ressarcimento desse dano causado lá no âmbito da UEAP, que é uma autarquia? Pode, você deve, inclusive, ingressar no judiciário se você quiser que esse dano seja ressarcido. Agora, você entra contra o governo do estado do Amapá ou você entra contra a própria UEAP? Olha, você entra contra a própria UEAP, porque ela é uma autarquia. Então, ela tem personalidade jurídica própria. Então, ela adquire direitos e contrai deveres. Então, ela responde por esses direitos e por esses deveres. Isso que é o diferencial de ser uma entidade. Quer dizer que essa entidade tem direitos e deveres próprios e que responde por esses direitos e deveres próprios. A entidade, ela tem a própria personalidade jurídica dela. Se a UEAP, a autarquia, não tivesse a própria personalidade jurídica, se não fosse pessoa jurídica, se fosse um órgão, aí você teria que entrar contra o governo do estado do Amapá no judiciário. Tá? Então, para saber se vocês entenderam ou não, autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia e empresas públicas, se tem personalidade jurídica própria, se respondem pelos próprios atos, se podem adquirir deveres e direitos, esses quatro, tem ou não tem patrimônio próprio? O que você acha? Tem ou não tem patrimônio próprio?
Com certeza tem. Uma das características da entidade é ter o próprio patrimônio próprio. É uma das características das entidades, é ter patrimônio próprio. Então, se você vai lá na UEAP e pega uma carteira que está lá na sala, lá na UEAP, que é uma autarquia do estado do Amapá, você vai ver que a placa de patrimônio que tem na carteira não está escrito GEA. GEA é governo do estado do Amapá. Por quê? Porque aquela carteira, aquele patrimônio, aquele bem, que é uma carteira escolar lá da UEAP, aquele bem não pertence ao governo do estado. Aquele bem pertence à própria UEAP, porque a UEAP tem personalidade jurídica própria, então tem patrimônio próprio. Então lá na carteira vai estar dizendo que o patrimônio é da UEAP e não do governo do estado. Por quê? Porque a UEAP, por ser uma autarquia, isso vale para qualquer autarquia, para qualquer fundação pública, para qualquer sociedade econômica, para qualquer empresa pública, eles quatro têm personalidade jurídica própria, então eles têm o seu próprio patrimônio. Então, nessa primeira passada, que eu quis mostrar as características de uma entidade que é ter personalidade jurídica própria, que é adquirir direitos e contrair deveres e que é ter patrimônio próprio. Isso vale para autarquias, fundações públicas, sociedade, economia e empresa pública. Nessa primeira passada, vocês conseguiram enxergar o que é ser uma entidade? Agora eu vou falar o que é ser um órgão. Mas nessa primeira passada, vocês conseguiram enxergar o que é ser uma entidade? Agora, eu vou falar o que é um órgão público. Para início de conversa, entidade é uma coisa, órgão é outra completamente diferente. Então, façam tudo na sua prova. Faça o que você quiser com a sua prova. Só não vai pegar a sua prova se deparar com a administração indireta, ou seja, não vai chegar na sua prova se deparar com uma autarquia, com uma fundação pública, com uma sociedade de economia mista, com uma empresa pública, não vai chegar na sua prova se deparar com a administração indireta, que são esses quatro, e dizer que eles são órgãos. Um absurdo isso. Autarquias, fundações públicas, sociedades com empresa pública formam a administração indireta e são entidades. Ou seja, não são órgãos públicos. Não são. Uma autarquia não é um órgão público. Uma fundação pública não é um órgão público. Uma sociedade economista não é um órgão público. Uma empresa pública não é um órgão público. Esse erro não dá de cometer. Por quê? Porque tudo que eu te falei sobre uma entidade, ter patrimônio próprio, adquirir direitos e contrair deveres, ter personalidade jurídica própria, tudo que eu te falei sobre entidade, o órgão não tem. O órgão não tem. Então, já coloca bem grandão aí, porque é carro-chefe nas provas. Autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista empresa pública, não são órgãos públicos, são entidades administrativas. Qual é a diferença? É que a entidade administrativa tem patrimônio próprio, responde pelos próprios atos, adquire direitos, contrai deveres e tem personalidade jurídica própria. E o órgão? O órgão não tem nada disso. O órgão público, ele não possui personalidade jurídica própria. O órgão público, ele não possui patrimônio próprio.
O órgão público não possui personalidade jurídica própria, justamente porque o órgão não é entidade. O órgão público não possui patrimônio próprio, justamente porque o órgão não é entidade. Então, vamos pegar um exemplo de órgão público. Vamos pegar uma escola, podia ser um hospital, podia ser o HE, né? Podia ser o Hospital Geral, podia ser uma escola, Tiradentes, CCA, podia ser órgãos públicos de segurança, podia ser o bombeiro. O bombeiro é um órgão público. A PM é um órgão público. Podia ser uma secretaria. As secretarias são órgãos públicos, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, Justiça e Segurança Pública. Então, vamos pegar qualquer exemplo desse. Vamos pegar uma escola. Uma escola é um órgão público. Vamos pegar a Escola Tiradentes. Lá na Escola Tiradentes, tem patrimônio para os alunos usarem? Tem carteiras escolares lá na Escola Tiradentes? Tem. Esse patrimônio lá na Escola Tiradentes, se pegar a placa de patrimônio, geralmente é uma plaquinha de metal ou um adesivo que eles colam no patrimônio. Lá no patrimônio da Escola Tiradentes, que é um órgão público, vai estar escrito Escola Estadual Tiradentes na placa de patrimônio, ou vai estar escrito GEA, Governo do Estado do Amapá. E aí, a carteira pertence ao Tiradentes ou pertence ao governo do Estado? Com certeza, a gente sabe que nas escolas, lá, o patrimônio não pertence à escola. A escola é órgão, não tem patrimônio próprio. Aquele patrimônio que está ali pertence ao governo do Estado, porque o governo do Estado do Amapá, o Estado do Amapá, esse sim tem personalidade jurídica própria, esse sim possui patrimônio próprio. O mesmo vale para a personalidade jurídica. Se lá no âmbito do Tiradentes, algum aluno sofre algum prejuízo, e os pais desse aluno resolvem entrar na justiça para responsabilizar pelo prejuízo. É possível ingressar em juízo colocando como réu a Escola Tiradentes? Nem pensar. Por quê? Porque a Escola Tiradentes não possui personalidade jurídica própria. Ela é um órgão público. Então, vai responsabilizar quem? Ah, esse órgão pertence a uma pessoa. O órgão Escola Tiradentes pertence a qual pessoa? Pertence à pessoa, ao governo do Estado do Amapá. Então, esses pais teriam que entrar na justiça contra o governo do Estado do Amapá. Porque o governo do Estado do Amapá, esse sim, tem personalidade jurídica própria. O órgão, não. Tá? Então, você percebe que quando é uma entidade, tá aqui as entidades, ó, quando se trata de uma entidade, essa entidade tem personalidade jurídica própria, então ela responde pelos próprios atos. Mas quando se trata de um órgão, o órgão não tem personalidade jurídica própria. Então ele não responde pelos próprios atos. Ele não possui personalidade jurídica própria, ele não possui nem patrimônio próprio. Então, quando o prejuízo causado a alguém é no âmbito de um órgão, você tem que procurar saber qual é a pessoa que esse órgão pertence. Então, a Escola Tiradentes pertence a qual pessoa? Pertence à pessoa jurídica chamada Governo do Estado do Amapá. Então, você cobra da pessoa e não do órgão. E aí, vocês conseguiram enxergar um pouco mais sobre as características de um órgão público? De não ter personalidade jurídica própria, portanto, não pode responder pelos próprios atos. De nem possuir patrimônio próprio. Então, vamos expandir esses conceitos agora. Né? Esse assunto aqui, ele engloba outros assuntos. Quando eu falo de personalidade jurídica, eu estou falando de assuntos relacionados ao direito civil, por exemplo. Né? Quando eu falo, né, de responsabilidade, né, que eu falei agora, também está lá dentro, né, originalmente do direito civil. Então, acaba misturando muito as informações e a gente precisa ir passo a passo para conseguir ver o todo.
Agora a gente vai expandir. Eu vou falar das pessoas. Políticas. Eu já te apresentei as pessoas administrativas. Agora eu vou te apresentar as pessoas políticas. Vamos voltar nas pessoas administrativas. Quem são as pessoas administrativas? As pessoas administrativas são autarquias, fundações públicas, sociedade economista e empresas públicas. Por que elas são pessoas? Porque elas têm personalidade jurídica própria, por isso que eu estou chamando elas de pessoas. Por que elas são pessoas administrativas? Porque elas prestam serviços para a população. Por que elas são da administração indireta? Porque elas prestam serviço indiretamente para a população. Mas por que é indireto? Se essa aqui é indireto, qual é o direto? Qual é a administração direta, então, se esse aqui é o indireto? É nesse momento que entra em cena as pessoas políticas. É nesse momento que entra em cena as pessoas políticas. É falando das pessoas políticas que você vai enxergar a administração direta do Brasil. Eu já te apresentei a administração indireta. Agora eu vou te apresentar a administração direta. A administração direta, ela é formada pela União. A administração direta, hein, pessoal? Ela é formada pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. União, estados, municípios e Distrito Federal são órgãos ou são entidades? União, estado, município e Distrito Federal são órgãos públicos ou eles são entidades com personalidade jurídica própria? Se o estado do Amapá te causa um prejuízo, você pode cobrar diretamente do estado do Amapá na justiça? Se a União te causa um prejuízo, você pode cobrar diretamente da União na justiça? O estado do Amapá tem patrimônio próprio? A União tem patrimônio próprio? A gente sabe que sim. Então, a União, os estados, os municípios e o DF, eles não são órgãos, eles são entidades. Então, eles têm personalidade jurídica própria, ou seja, eles são pessoas. Só que a União, o estado, o município, o DF, eles não são pessoas do tipo administrativas. Eles são mais do que isso. Eles são pessoas do tipo políticas. Qual é a diferença de uma pessoa administrativa para uma pessoa política? As pessoas administrativas, tá aqui as pessoas administrativas, ó, autarquias, fundações públicas, sociedade, economia e empresa pública. São entidades administrativas, também chamadas de pessoas administrativas. Prestam serviços para a população. Só. Já as pessoas políticas, aqui elas, União, Estado, Município e DF, também prestam serviços, só que as pessoas políticas, além de prestar serviço para a população, União, Estado, Município e DF prestam serviço para a população também. Só que as pessoas políticas, elas, por serem políticas, elas também podem editar leis. Então, se você pega a União tem a capacidade legislativa de editar leis? Tem ou não tem? Tem. Por isso que ela é uma pessoa política. Como é que a União faz para editar leis? Através do Congresso Nacional. Se você pega os Estados-membros, são 26 Estados-membros. Os Estados-membros são pessoas com personalidade jurídica própria? São. São políticas? São, porque podem editar leis. Como é que os estados fazem para editar leis? Através das assembleias legislativas, os estados editam leis, por isso que são pessoas políticas. Os municípios têm personalidade jurídica própria? Tem. São entidades, não são órgãos. Os municípios são entidades. Se o município causa um prejuízo, eu cobro do município diretamente, porque o município responde pelos próprios atos, por ser uma entidade e ter personalidade jurídica própria. Mas o município, ele
é uma pessoa que pode editar leis ou não? Município edita lei? Edita. Como é que o município edita lei? Através das câmaras municipais e os vereadores. Então, o município é uma pessoa política, porque pode editar leis. E o DF também edita leis através da Assembleia, melhor, através da Câmara Legislativa. Anota essa, hein? O Distrito Federal não tem Assembleia Legislativa, nem Câmara Municipal. O Distrito Federal tem a mistura dos dois. O Distrito Federal tem uma Câmara, que é o nome do município, né? Legislativa, que é o nome do Estado. Então, enquanto o Estado tem Assembleia Legislativa e o município tem Câmara Municipal, o Distrito Federal tem uma Câmara Legislativa. É como se ele unisse os dois nomes. É porque o Distrito Federal não é Estado, mas também não é município. O Distrito Federal, ele é anômalo, ele é anormal. O Distrito Federal, ele congrega as atribuições de Estado e de município. Tudo que o Estado faz, o Distrito Federal também faz. Tudo que o município faz, o Distrito Federal também faz. O Distrito Federal não pode ser dividido em municípios. Não pode, não tem município no Distrito Federal. Tem cidades satélites, que é outra história. Mas município não tem no Distrito Federal. Então, se o Distrito Federal não pode ser dividido em município, isso obriga o Distrito Federal a juntar as atribuições dos estados e dos municípios. Porque o Distrito Federal, ao mesmo tempo, faz papel de estado e, ao mesmo tempo, faz papel de município, já que no Distrito Federal, dentro dele, não tem município. Tá? Então, o Distrito Federal ele não tem Assembleia Legislativa nem Câmara Municipal. Ele tem uma Câmara Legislativa, porque é como se fosse o papel dos dois. Né? Os assuntos locais são debatidos lá, e os assuntos regionais também. Assuntos de Estado e assuntos de município são discutidos tudo lá. Então, União, Estado, Município e DF são pessoas políticas, quer dizer que elas, além de prestarem serviços para a população, União, Estado, Município e DF também podem editar leis para conduzir as ações da população. Quando uma lei é editada, a gente é obrigado a cumprir, né? Então, é nesse momento que nasce a administração direta. Quando o Estado presta serviço diretamente para a população, através dos seus órgãos, porque dentro do Estado tem órgãos. Isso é administração direta ocorrendo. Então, vamos lá. O Estado do Amapá tem órgãos de segurança? Tem. PM, Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Técnica, são órgãos da Secretaria de Segurança e Justiça do Estado do Amapá. Então, todos esses órgãos fazem parte da administração direta. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, Secretaria de Segurança, todos esses órgãos são administração direta, porque eles estão prestando serviços diretamente em nome do Estado do Amapá. O mesmo vale para a União. A União presta serviços diretamente para a população? Presta, através dos seus órgãos. Quais são os órgãos da União? São os ministérios. Tá? Então, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, Ministério da Segurança Pública. Quando esses órgãos, esses ministérios prestam serviço para a população, isso é a administração direta ocorrendo. Vamos pegar o Ministério da Segurança Pública. PF, que é a Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal, DPEM, Departamento Penitenciário Federal, são órgãos públicos subordinados à Secretaria de Segurança, ao Ministério de Segurança Pública. Então, eles são da administração direta federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária, são a administração direta federal da União. O mesmo vale para o município. O município presta serviço diretamente para a população? Presta, através dos seus órgãos, que são as suas secretarias. Tá? Então, a administração direta no Brasil, ela é composta pela União, pelos estados, pelos municípios, pelo DF
através dos seus órgãos. Através dos seus órgãos. A administração indireta no Brasil é composto pelas autarquias, fundações públicas, sociedades de economia e empresa pública. Qual a diferença? É que a administração indireta não é composta por órgãos. Ela é composta por entidades com personalidade jurídica própria. Tá? Então, nunca você vai poder dizer que uma autarquia é um órgão. Não é. Que uma fundação pública é um órgão. Não é. Que uma sociedade economista é um órgão. Que uma empresa pública é um órgão. Não. Todos isso aqui são entidades com personalidade jurídica própria. Já na administração direta, eu também tenho entidades com personalidade jurídica própria, que é a União, os estados, o município e o DF. E eles prestam serviço diretamente para a população através dos seus órgãos. Então, vamos pegar um órgão do estado do Amapá, para dar mais um exemplo. A Polícia Militar é um órgão do estado do Amapá subordinado à Secretaria de Segurança. Quando a Polícia Militar, órgão, presta serviço para a população, quem está prestando o serviço é o estado do Amapá. Se a Polícia Militar causa um prejuízo para algum cidadão, e esse cidadão quer entrar na justiça para cobrar esse prejuízo, o cidadão não vai entrar contra a Polícia Militar, porque a Polícia Militar é um órgão. Não tem personalidade jurídica própria. Mas esse órgão pertence a alguma pessoa. Qual é a pessoa que o órgão Polícia Militar pertence? Pertence à pessoa Estado do Amapá. Aí o cidadão lesado ingressa na justiça contra a pessoa e não contra o órgão. Ingressa contra o Estado do Amapá. O mesmo vale para a União. A União tem órgãos. Vamos pegar um órgão da União, Polícia Federal. A Polícia Federal causa um dano para alguém, a Polícia Federal é um órgão. Não dá de ingressar contra a Polícia Federal porque ela não tem personalidade jurídica própria, não responde pelos próprios atos. Mas esse órgão, Polícia Federal, pertence a alguma pessoa. Qual é a pessoa que o órgão Polícia Federal pertence? A pessoa chamada União. Então, vamos ingressar contra a União para responsabilizar pelo ato do seu órgão. O mesmo vale para o município. O município tem personalidade jurídica própria, pertence à administração direta e presta serviço através dos seus órgãos. Se a Guarda Municipal causa um prejuízo a alguém, a Guarda Municipal é um órgão do município de Macapá. Não dá de cobrar da Guarda Municipal. Vai cobrar da pessoa que o órgão Guarda Municipal pertence. Vai cobrar do município de Macapá. Porque é ele que é a pessoa. Então, para entender esse assunto, você precisa entender que a pessoa é o todo e o órgão é a parte. Quando um dano é causado pelo órgão, não dá de tirar o órgão fora e responsabilizar ele. Quando o órgão causa um dano, você responsabiliza a pessoa inteira. Olha, vamos pegar o corpo humano. Você é uma pessoa, você que está assistindo essa aula, só que você não é uma pessoa jurídica, você é uma pessoa física. Quer dizer que você é uma pessoa natural, de carne e osso. Pessoa física é isso, pessoa natural, de carne e osso. Mas você, pessoa física, natural, de carne e osso, você atua através de órgãos. Você, pessoa física, para estar assistindo essa aula, você está usando os seus órgãos. Os olhos, o cérebro, o coração, o pulmão, todos estão trabalhando em conjunto nesse momento, que são os seus órgãos, para que a pessoa, que é o todo, possa entender esse assunto. E a pessoa, que é o todo, que é você, possa passar no concurso. Mas cada órgão está fazendo o seu papel. O mesmo vale para o Estado. O Estado é a pessoa. Mas cada órgão faz um papel. Um cuida da saúde, um cuida da segurança, um cuida do meio ambiente. Mesma coisa você. Você é a pessoa e cada órgão seu cuida de um papel. Um bombeia sangue, um conduz o ar, o pulmão ali, o outro processa as informações, que é o cérebro, o outro oferece a visão, né, os olhos. A mesma ideia. A mesma ideia, se eu comparar agora de novo, ó, se um órgão do estado do Amapá causa um dano a alguém, a escola Tiradentes, a polícia militar, o bombeiro, dá de cobrar do órgão? Não. Eu tenho que cobrar da pessoa, eu tenho que cobrar do governo do estado. A mesma coisa você. Se você é uma pessoa e atua através dos seus órgãos, se um órgão seu causa um dano a alguém, será que vai responsabilizar o seu órgão ou vai responsabilizar você inteiro como pessoa? Olha, você tem um órgão, a língua é um órgão.
Através dessa língua e de outros órgãos, você consegue ter a fala. Então, se você desacata uma autoridade usando esse órgão, língua, aí você vai ser ali detido por causa desse desacato. É você inteiro que vai ser detido ou vai ser detido só a sua língua, que é o seu órgão? Dá de tirar a língua fora, ó, sua língua está presa, fique aí, vamos levar sua língua. Não, mano. A língua é o órgão, não dá de responsabilizar ela. Vai levar você inteiro conduzido, porque a responsabilidade cai sobre a pessoa e não sobre o órgão. A responsabilidade cai sobre o todo e não sobre a parte. Então, essa conversa de pessoa e de órgão, de que não dá de responsabilizar o órgão, de que a regra é responsabilizar a pessoa é o todo, o órgão é a parte. A pessoa responde, tem personalidade jurídica própria, o órgão não tem personalidade jurídica própria e não responde. Vocês conseguiram enxergar isso? Talvez até seja o objetivo principal da nossa aula de hoje. Diferenciar a entidade, a pessoa. Entidade e pessoa é a mesma coisa. E o órgão que não é entidade, órgão que não é pessoa, órgão que não tem personalidade jurídica própria. Vocês conseguiram identificar a diferença entre ser pessoa, ser entidade, ser pessoa é a mesma coisa. E ser órgão, um está dentro do outro. Os órgãos estão dentro da pessoa, mas você não responsabiliza os órgãos. Você só pode responsabilizar a pessoa. O órgão não tem patrimônio próprio, quem tem é a pessoa. Tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês os conceitos que estão aqui em cima, ó, pessoal. Eu falei que hoje a gente ia falar de administração direta, indireta, desconcentração, descentralização, tutela e autotutela. Então, vamos apresentar os conceitos agora, já caminhando para o ponto final da aula, né? Para a reta final da aula. Lembrando, pessoal, aquilo que a gente falou durante a aula. Pare de se cobrar de assistir um conteúdo meia hora ou assistir uma aula uma vez, não entender e já achar que você não serve para isso. Não é assim que as coisas funcionam. Lembra da história que a gente contou aqui, da diferença do 1 mais 1 para o 10 elevado a zero. Um você entendeu, o outro você não entendeu, achou que o outro era difícil. Não. É uma questão de dar uma segunda chance de assistir, de ver uma outra maneira de explicar, até que você consiga compreender e esse assunto passar para o grupo dos fáceis. Fácil e difícil está relacionado a ter entendido e não ter entendido. Não existe assunto difícil de se entender. Talvez exista um assunto difícil de se explicar. Aí a deficiência já não é sua. A deficiência é de quem diz que entende, mas não sabe explicar. Entendeu? O ser humano não adquire essas informações sozinho, né? Uma das características do ser humano, por ser racional, é ter essa capacidade de passar de um para o outro. Então, se a informação não está chegando a você, quem sabe até o problema não esteja com você. Esteja da maneira que a informação está sendo passada. Esteja em quem está passando a informação, e não em você. Então, não fique se culpando quando assiste uma aula ali e não entendeu, procure uma outra fonte. Alguém vai explicar melhor aquilo. E quando você entender, esse assunto já sai do grupo dos difíceis, passa para o grupo dos fáceis, e ele vai servir de base para você entender um novo assunto. Tá? Nunca esqueça dessas informações que a gente passou na mentoria de hoje, né? Justamente para não se cobrar demais, não se deixar levar pela ansiedade, e às vezes está estudando tão bem, para do nada. Por quê? Porque assistiu uma aula, uma vez, meia hora, de um assunto que nunca viu, está vendo pela primeira vez, não entendeu, se sentiu frustrado, se sentiu burro e parou de estudar. Quando, na verdade, tinha só que entender. Pô, não entendi dessa vez, mas eu vou procurar uma outra fonte, vou entender depois. Por enquanto, deixa essa aula na geladeira. Ah, então, essa foi a ideia da mentoria de hoje. Pode falar, quem tiver para falar. Tem alguém querendo falar? Pode falar. Então, olha só, pessoal, vou apresentar aqui a administração direta e a administração indireta para vocês. Quem é a administração indireta? São as entidades administrativas, ou seja, não são órgãos, ou seja, têm personalidade jurídica própria. São elas autarquias, sociedade economista e empresa pública. Quem é a administração direta no Brasil? A administração direta, ela é formada por pessoas políticas, também chamado de entidades políticas.
quer dizer que essas pessoas, essas entidades, têm personalidade jurídica própria. União, Estado, município, DF. Como é que a União, Estado, município e DF presta serviço diretamente para a população? A União, o Estado, o município, o DF presta serviço diretamente para a população através de suas autarquias, fundações públicas? Não, 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 não. A União, o Estado, o município, o DF presta serviços diretamente para a população através dos seus órgãos. A União são os ministérios, nos estados são as secretarias, nos municípios são as secretarias, no DF são as secretarias. Tá? Então, a administração direta é formada pela União, Estado, Município, DF e os seus órgãos que prestam serviços diretamente para a população. Agora vamos falar, pessoal, de sinônimos. Sinônimos. Você já entendeu o assunto. Agora você não pode perder para os sinônimos. A administração direta, que é representada pela União, Município, DF e seus órgãos, é a mesma coisa que centralização. É a mesma coisa que centralização. Centralização é a mesma coisa que administração direta. Tá? Por quê? Porque a palavra centralização faz referência ao centro do poder. Onde é que está o poder? Olha, político. Onde é que está o poder? Político é poder, né? Onde é que está as pessoas políticas? Onde é que está o poder no Brasil? Onde é que está a capacidade de editar leis no Brasil? Está na União, município e DF. É por isso que essas pessoas têm o poder, é por isso que elas são políticas, porque elas podem editar leis. Então, a União, o município e DF, por serem pessoas políticas, o poder que vem de políticas está na mão delas. Então, o poder está centralizado aqui na União, nos estados, município e DF. O poder está centralizado aí. Por quê? Porque editar leis é o poder que existe nessa sociedade. Tem um artigo na Constituição que diz assim, o artigo 5º, inciso 2. Ninguém fará ou deixará de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Só a lei pode te obrigar a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, se tu tiver que ter medo de alguma coisa, tenha medo de quem pode editar leis. Porque quem pode editar uma lei tem o poder de te obrigar a fazer alguma coisa que tu não quer fazer. Então, é por isso que União, Estado, Município e DF são pessoas políticas, pessoas detentoras do poder. Porque a União, Estado, Município e DF, através das Assembleias Legislativas, do Congresso, da Câmara Municipal, podem editar leis que passam a te obrigar a fazer alguma coisa. Quem é que queria andar de máscara? Mas União, Estado, Município e DF, editando leis, podem passar a te obrigar a ter que ter uma licença para dirigir, por exemplo. Eu quero só pegar o carro e dirigir. Porque eu tenho que ter uma licença? Porque tem uma lei que me obriga a ter uma licença para dirigir. Então, olha só. A administração direta é a mesma coisa que centralização. Centralização porque o poder está vindo desse centro aqui, da União, do Estado, do Município e DF. Tranquilo? Se União, Estado, Município e DF é administração direta e significa centralização, então as autarquias, as sociedades de economia mista e as empresas públicas e as fundações públicas, se esses aqui são administração indireta, então não está vindo do centro do poder, porque aqui é indireto. É por isso que esses 4, eles são chamados de descentralização, porque está tirando a prestação do serviço do centro do poder. Quando a prestação do serviço estava no centro do poder, eu chamava de administração direta, União, Estado, Município e DF, centralização. Mas quando eu tiro a prestação do serviço do centro do poder, aí eu chamo de administração indireta, eu chamo de descentralização. Então, a administração indireta e descentralização é a mesma coisa. E é representado pelas autarquias, pelas fundações públicas, pelas sociedades de economia e pelas empresas públicas. Então, lá embaixo eu tenho a administração direta, que é aqui lá embaixo, aqui no arquivo, né? Lá embaixo eu tenho a administração direta, que é a centralização, e aqui eu tenho a administração indireta, que é a descentralização. Descentralização porque está tirando do centro do poder,
Então, está descentralizando. Tá? Então, já falamos o que é administração direta, já falamos o que é administração indireta, já falamos o que é descentralização, já falamos o que é centralização. Vamos falar agora o que é a desconcentração. É outro conceito. Tá? Na desconcentração, você tem a criação de órgãos, União, Estado, município e o DF, eles podem desconcentrar a prestação dos seus serviços. Basta eles criarem novos órgãos. Então, vamos pegar um órgão do Estado do Amapá como exemplo. Vamos pegar a Polícia Militar. A Polícia Militar é um órgão do Estado do Amapá. A Polícia Militar presta serviço para a população? Presta. E é administração direta. Porque a Polícia Militar, sendo um órgão do Estado do Amapá, isso só pode ser administração direta, só pode ser centralização. Perfeito. Então, a Polícia Militar é um órgão do Estado do Amapá pertencente à administração direta. O mesmo vale para a Polícia Civil, bombeiro, para as escolas. Tá? Então, para os hospitais. Né? Perfeito. Então, esse órgão, Polícia Militar, ele está sujeito a ter que aumentar a prestação do serviço? Vamos dizer que no estado do Amapá sejam criados 5 novos bairros. Será que é possível criar um novo batalhão dentro da Polícia Militar para cuidar desses 5 bairros, novos bairros? Sim. Então, quando dentro de uma entidade, está aqui o estado do Amapá, quando dentro de uma entidade são criados novos órgãos, um novo batalhão da polícia, uma nova secretaria, novos órgãos. Isso é um fenômeno administrativo chamado desconcentração. Então, toda vez que dentro de uma entidade, podia ser a União, podia ser no Estado, podia ser no município, toda vez que dentro de uma entidade são criados novos órgãos, você está desconcentrando a prestação do serviço. O contrário também acontece. Se um batalhão fosse extinto, o batalhão é um órgão da polícia, é um órgão dentro de outro órgão, né? Você estaria concentrando a prestação do serviço. Então, o Estado do Amapá, quando cria novas secretarias, está criando novos órgãos, desconcentração. Mas se chega um governador aí e diz que vai extinguir secretarias, então ele está eliminando órgãos. Então, ele está concentrando a prestação do serviço. Então, ficou assim, ó, criação de novos órgãos. Criação de novos órgãos. Pode ser dentro da União, do Estado, do município, do DF. Criação de novos órgãos. Qual o nome disso? Criação de novos órgãos, o nome disso é desconcentração. Porque está ampliando a prestação do serviço. Então, está desconcentrando, está espalhando. Mas pode existir a extinção de órgãos, já existentes. Chega o governador e resolve extinguir secretarias. Chega um comandante na polícia lá e resolve eliminar batalhões. Extinção de órgãos, você não vai estar espalhando, você vai estar concentrando a prestação do serviço. Porque se tinha 2 batalhões que cuidavam cada um de uma área e um batalhão extinto, o que sobrou vai ter que cobrir 2 áreas agora. Então, você concentrou a prestação do serviço num batalhão só, porque aumentou a prestação do serviço para um batalhão só. Então, quando um órgão é extinto, um órgão que já existia é extinto, o nome disso é concentração. Então, desconcentração, criação de novos órgãos. Isso é a desconcentração. Mas o contrário também pode acontecer. Se for para extinguir os órgãos que já existem, o nome é concentração. Que maluquice, né? Tem que tomar cuidado com esses 2 conceitos. Criar órgãos, desconcentra. Extinguir órgãos, concentra. Tá? Vamos ver a pergunta que foi feita aqui no chat. Por isso que da União são nomeados ministros, os estados secretários. Sim, na União você tem os órgãos, ministérios, né? Nos estados você tem os órgãos secretarias. E esses órgãos são da administração direta de cada um.
Se são criados novos ministérios, então você tem uma desconcentração federal. Se são extintos ministérios, está extinguindo órgãos. Então você tem uma concentração federal. Tá? Então, cuidado com a concentração e com a desconcentração. O que não pode é confundir, porque eu te disse que a administração indireta é descentralização. Então, quando uma autarquia é criada, você está descentralizando, porque criou uma autarquia. A autarquia é uma entidade, né? Agora, quando um órgão é criado, aí você não está descentralizando, você está desconcentrando. A diferença é muito simples, né? Esse conceito é muito repetido nas aulas de direito administrativo. É assim, ó. Se uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, se qualquer um desses quatro for criado, você está criando um órgão ou uma entidade? Ah, está criando uma entidade. Então você está descentralizando, porque aqui no meio da descentralização, tem o ente. Descentralização. Ente quer dizer que você está criando uma entidade. É um macete para lembrar, né? Para não confundir. Se cria uma autarquia, uma fundação pública, uma sociedade de economia mista, uma empresa pública, você está criando uma nova entidade e não um novo órgão. Porque você sabe que esses quatro não são órgãos. Então você está descentralizando. Como é que eu sei? Porque descentralização bem no meio tem ente, de criar entidade. Ah, como é que eu vou fazer para não confundir com a criação de órgãos? É porque quando um órgão é criado, você está desconcentrando. E aqui no meio da palavra desconcentração, tem o O de órgão. Então, quando a desconcentração acontece, criação de um novo órgão, eu sei que é desconcentração, porque tem grandão, um O de órgão lá no meio. Novo órgão, desconcentração. E quando uma nova entidade é criada, dessas quatro aqui, eu sei que é descentralização, porque bem no meio tem um ente de entidade. Mas como é que eu vou fazer para não confundir? Porque eu já te falei que você nunca pode confundir entidade com órgão. O órgão não tem personalidade jurídica própria, não tem patrimônio próprio. Entidade, que são esses quatro aqui, tem personalidade jurídica própria e tem patrimônio próprio. A diferença é absurda. Não dá de confundir os dois. E tem uma questão que diz assim: na administração indireta, pode haver desconcentração? A resposta é sim, porque dentro de uma autarquia tem órgãos. Então, se dentro de uma autarquia, a UEAP é uma autarquia, como eu citei o exemplo aqui para vocês, se dentro de uma autarquia são criados novos órgãos, você está tendo desconcentração com O de órgãos dentro da administração indireta. Então, se lá na UEAP, que é uma autarquia, é criado um novo curso, então vai ter uma nova coordenação de curso, que é um novo órgão. Então vai ter um novo colegiado, que é um novo órgão. Colegiado de professores lá, né? Então, quando se criam novos órgãos dentro de uma entidade da administração indireta, você está tendo desconcentração dentro da administração indireta. Tá? Então, tem essa questão batida em prova. Existe desconcentração com criação de novos órgãos, ou de órgãos, tanto dentro da administração direta, quando são criados novos órgãos na União, Estado, Município e DF, como existe desconcentração também dentro da administração indireta, quando são criados novos órgãos dentro de uma autarquia, dentro de uma fundação pública, dentro de uma sociedade de economia, dentro de uma empresa pública. Dentro desses quatro também tem órgãos. Então, quando são criados órgãos, você está desconcentrando na administração indireta. Você está desconcentrando na descentralização. Então, eles pegam essas ideias aí também às vezes. E aí, o que você achou dessas informações de hoje? Nessa velocidade que a gente fez aí? Deu de entender o assunto nessa velocidade que a gente fez aí? Deu de enxergar essas informações? Olha, eu vou mandar uma lista de questões aí no grupo, tá? E vou mandar também um gabarito com vídeo aulas minhas comentando as questões. Tá? Então você precisa resolver as questões e depois o gabarito
você tem ele com comentários meus em videoaulas. Essas videoaulas já estão gravadas. Então é importante você resolver as questões, olhar o gabarito que já está aqui, né, das 20 questões, e depois assistir os vídeos. Se não quiser assistir os vídeos das 20 questões sendo resolvidas, você avança o vídeo e vai justamente para a questão que você tenha dúvida, a 16, por exemplo. Mas se você tiver mais tempo para estudar, você assiste todos os vídeos em que eu comento todas as 20 questões. Então é importante que você faça as questões sozinho, depois olhe aqui o gabarito para ver qual você acertou. Aqui você ficou em dúvida, é muito importante que você pegue o vídeo e avance até essa questão. Ou que você assista todas logo. Tá? Para quem tiver mais tempo, pode assistir todas. Esses vídeos eu vou mandar lá no grupo. Hoje a gente fez, né, a introdução a esse assunto e a complementação vai ser com videoaulas que já estão gravadas, que você vai receber lá no grupo da mentoria. Tá? Então tem uma aula ao vivo que a gente trabalha, a mentoria, 2 dicas de como estudar, de como lidar com a pressão da preparação. É muito importante isso durante a preparação, saber como lidar, deixar a cabeça no lugar, né? E saber que está no caminho certo, então não precisa se afobar. A gente faz essa mentoria ao vivo, mas também tem os vídeos que já estão gravados que você recebe para colocar em prática as questões principalmente. E assim vai, a gente vai fazendo isso com cada assunto do edital, questões, comentários, até a gente vencer todos os tópicos, até você começar a trabalhar sua mente de aprovada. Você entender que existe um caminho, um preço a se pagar e ter essa paciência. Sem dúvida nenhuma vai chegar lá. Uma regra do concurso é que quem não para, passa. E não parar é não parar mesmo. Não desistir. O negócio de estudar 6 meses, para 6 meses, aí não tem condição. Fica logo direto 2 anos aí, que eu duvido, né? Não passar. A regra é essa. Média de 2 anos. Para depois receber o salário até se aposentar, até morrer, né? Bem velhinho, aposentado. Vale a pena gastar esses 2 anos. Não pode querer resolver a vida em 3 meses. Também é difícil, né? Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Se quiser E falar alguma professor, coisa, pode falar. só uma pergunta aqui rapidinho. Dentro da criação de novos órgãos, que é a desconcentração, pode haver a descentralização dentro? Não, porque para haver a descentralização tinha que ter a criação de entidade. Ah, tá, era isso. Então, quando se Não cria pode, né? novos órgãos, necessariamente é desconcentração, com O de órgão. Quando se cria novas entidades, necessariamente é descentralização com ente. Não, Entidade. pois é, dentro da desconcentração pode haver descentralização, é isso? Não é impossível, porque se É você está impossível, ah, tá. desconcentrando com O de órgão, você está criando novos órgãos. Então, você não pode Entendi. estar ao mesmo tempo descentralizando. Por quê? Dentro Porque dele não pode, né? não dá, porque um é órgão Ah, e outro tá. é entidade. Então, os dois, né, eles são antagônicos. Ou é descentralização com ente de entidade, ou é desconcentração com O de órgãos. Não dá de ser entidade e órgão ao mesmo tempo, porque eles são o contrário Entendi. do outro. Um tem personalidade jurídica, o outro não. Então, ou descentraliza, e é uma entidade com personalidade jurídica, tá, aquelas 4, ou desconcentra, aí é um órgão sem personalidade jurídica que foi criado. Aí ele vai ter que estar dentro de uma pessoa. Ah, então no caso da descentralização pode haver a desconcentração. Não, não pode. Nenhum dos dois, eles nunca andam juntos, né? Descentralização e desconcentração nunca vão andar juntos. Ou descentraliza e é uma entidade que foi criada. Ou desconcentra e um órgão é que foi criado. Nunca vai ser os dois juntos. Nunca vai estar um dentro do outro. O que pode é na administração direta na administração indireta ter desconcentração. Basta pegar uma autarquia dessa aqui, tá? E criar dentro dela um órgão. Ah, entendi. A administração indireta, que é descentralização, Isso. beleza? Aí sim, nessa autarquia se criar um novo órgão, perfeito. Aí você vai ter descentralização, tá? E dentro dessa descentralização você vai ter desconcentração, perfeito. Aí o contrário não dá. Entendi agora, é isso mesmo. Na descentralização dá de ter desconcentração,
mas o contrário não é possível. É isso mesmo. Ah, tá. Mas, Era mas, as, isso. mas as provas não trabalham dessa maneira, tá? Nunca vai ter uma prova que vai dizer assim, na descentralização está ocorrendo uma desconcentração. Não, o que vai ter assim, na administração indireta, que é a mesma coisa que descentralização, vai estar assim, ó, na administração indireta pode haver desconcentração? A resposta é sim. Basta uma autarquia criar novos órgãos. Aí você vai ter na administração indireta, que é qualquer um desses quatro, a desconcentração ocorrendo, que é a criação de órgãos dentro de qualquer um desses quatro. Assim, você não vai encontrar essa questão dizendo que na descentralização ocorreu desconcentração. Eu nunca vi, mas não estaria errado esse texto, né? Esse texto não estaria errado, mas eu nunca vi. E também pegaria muita gente. Era isso, tá ok, obrigado. Então, valeu.